Olá, boa noite. Hoje nós vamos começar essa live falando sobre algo muito importante. O emagrecimento, ele vai muito além de calorias, de dieta, de exercício. Ele está muito mais ligado àquilo que o nosso corpo está resistindo. O que será que o seu corpo está resistindo? Quais emoções o seu corpo está resistindo? Será que você consegue identificar? Nessa live de hoje, nós vamos começar a falar sobre esse tema, que é um tema tão importante. As pessoas têm tido muita dificuldade no emagrecimento, a taxa de obesidade vem aumentando cada vez mais, e com isso, nós vamos aumentando aí cada vez mais os bloqueios que a gente tem e fazendo com que esse emagrecimento se torne cada vez mais difícil de nós conseguirmos atingir aquele tão sonhado corpo dos sonhos, né? Hoje nós vamos falar sobre 4 causas emocionais que podem estar dificultando o seu emagrecimento. Oi, Mi, tudo bem? Boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando, que vão chegar, que estão assistindo fora, né? Entra, fala seu nome, fala de onde que você está falando. Me diz se você está buscando emagrecimento, se você percebe que existem aí bloqueios emocionais que estão dificultando esse emagrecimento, porque hoje eu vou trazer 4 arquétipos que vão te ajudar nessa luta, que às vezes é uma luta, né? Contra o nosso próprio corpo, contra a nossa própria aparência. E eu sei o quanto é difícil a gente ter um problema de saúde ou se olhar e não estar feliz com aquela imagem que está vendo, né? Então, tap na telinha para essa live começar a subir. Gratidão, Mi, por estar compartilhando a live. Bora compartilhar essa live também, pessoal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Solta o coraçãozinho, não tenha medo não. Eu sou a Simone Saraceni, para quem não me conhece, e nesse perfil a gente fala sobre arquétipos. E nessa noite, obrigada, Mi, tudo bem? Ative o Herc, pessoal. Nessa noite a gente vai falar de arquétipos que vão te ajudar no emagrecimento. Primeiro arquétipo que a gente vai falar, ele está ligado ao estresse. Então a gente vai trazer 4 bloqueios emocionais e nós vamos apresentar um arquétipo que vai te ajudar, tá? O primeiro arquétipo que nós vamos falar é a guerreira serena. A guerreira serena, ela está ligada ao estresse. Boa noite, Gabi, todos sejam muito bem-vindos nessa live. Já pega aí aquela aguinha para a gente bater um papo. Vai me falando se você está buscando emagrecimento, se você tem dificuldade. E quando eu falar o arquétipo que vai te ajudar, que está ligado ao bloqueio, me fala se você sente. Nossa, Simone, realmente eu tenho me sentido muito estressada e com o estresse vem aquele alerta constante e o estresse faz com que o nosso cortisol aumente. Quando o cortisol aumenta, o metabolismo começa a ter mais dificuldade, o corpo entra naquele modo de sobrevivência que a gente chama, né? E aí o que ele faz? Ele vai acumulando aquela gordura. Então, o arquétipo da guerreira serena, olha que linda essa carta, foi desenvolvida por nós, tá, gente? Isso aqui é tudo material autoral, ninguém tem. A guerreira serena é o arquétipo que ela vai te ajudar a controlar o estresse e o que está, essa sensação, né, do que causa o estresse, desse corpo em modo sobrevivência, faz com que você vai acumulando a gordura. E qual que é o mantra aqui dessa guerreira serena, né? Olha só que bacana. Minha força é tranquila. Meu corpo está seguro. Escreve aqui para mim se você, nessa loucura toda que a gente anda vivenciando,
Você sente que você está num modo sobrevivência? Você sente que o seu nível de estresse tem aumentado com tanta coisa que a gente tem visto, tanta violência contra a mulher, tantas preocupações, né? A gente, de verdade, muitas vezes, a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas, eu acredito inclusive, tem vivido muito no modo sobrevivência. E o que acontece, pessoal? O nosso corpo, ele não foi criado para receber tanta bomba de hormônios, né? Que vão aumentando aí o nosso cortisol. Ele não foi projetado para aguentar tantas horas em ambientes tóxicos, vivenciando tantos problemas, tantas insatisfações, tanto medo. E aí o que acontece? Quando a gente entra nesse modo sobrevivência, a gente está naquela guerreira desesperada, né? Em modo de guerra, tô sempre em perigo. Então a guerreira serena, ela vem para dizer assim, calma, respira, vamos ficar um pouco mais tranquilas, né? A gente vai conseguir passar por mais essa. E a gente tem vivido épocas assim de muita atenção em relação à violência, né? Houve um caso que eu assisti hoje, que aconteceu ontem, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, no estado de São Paulo, onde o ex-companheiro de uma moça, não sei se vocês viram, me fala aí de que cidade que você está assistindo essa live, e se você viu um caso aqui de São Paulo, onde o rapaz entrou dentro da loja da Vivara, né, e tirou a vida da moça, simplesmente porque ele não aceitava o final do relacionamento. Então você imagina, gente, essa moça, o estresse que ela vinha vivenciando, né? E o quanto isso vai deixando a gente num estado constante de estresse. Aí você imagina o seu cortisol, o nível do seu cortisol, o estado que fica altíssimo, né? Então, a gente acaba entrando numa neurose de estar o tempo todo preocupado com alguma coisa, ou você está preocupado, você sai na rua, você tem medo do assalto. Você está dentro de casa, você está com medo de não ter o sustento que você precisa. Você está com medo de que não vai dar conta. Ai meu Deus, se eu ficar doente, eu não consigo dar conta aqui do que está acontecendo na minha vida. E isso a gente vai entrando nesse estresse, é estresse profissional, é estresse no relacionamento, é estresse com a saúde, é estresse com o envelhecimento, né? É estresse com os filhos, com os companheiros, com as companheiras. A pessoa chega no trabalho, ela já chega pensando, será que eu vou ser mandada embora hoje? E aí o que vai acontecendo com o nosso corpo? Ele vai se enfraquecendo. Gente, o nosso corpo, ele vai se enfraquecendo. E aí quando ele se enfraquece, tudo o que ele tem que aguentar se torna mais difícil, mais pesado, não é? E a gente vai ficando doente, ou a gente vai engordando, a gente vai se desequilibrando. Vai acontecendo um desequilíbrio energético, vai acontecendo um desequilíbrio emocional, vai acontecendo um desequilíbrio espiritual. Então, esse arquétipo aqui da guerreira serena, ele vem trazer essa mensagem. Tranquiliza o corpo, vamos baixar esse cortisol, vamos sair desse modo de sobrevivência, porque isso não está te fazendo bem. E aí, quem se identificou com esse arquétipo? Esse arquétipo, ela vem representar uma reação estratégica, ao invés da reação impulsiva diante do problema. Bom, eu estou passando por esse problema. O que eu posso fazer? Você está se sentindo assim, Mi? Ó, dá um print na tela. Vou colocar aqui, ó.
Dá um print na tela, pessoal. Faz essa ativação do mantra. Essa daqui é uma sequência de Grabovoi para você ativar essa calma. É a 8421432. É uma sequência de Grabovoi e você vai ficar repetindo ela para você trabalhar no seu subconsciente. E o mantra dessa carta, porque quando eu coloco assim ela fica ao inverso, né? Minha força é tranquila, o meu corpo está seguro. Repete comigo, porque só de eu repetir parece que o meu estresse aqui já baixou. Eu até estou com o mantra tocando aqui, não sei se vocês estão escutando, até vou aumentar um pouquinho, para que vocês também recebam esse tratamento energético aqui, né? Ela é uma live do conteúdo, mas ela também é um tratamento. Enquanto a gente está fazendo a live, eu também estou tratando vocês aqui, energeticamente, deixando vocês mais tranquilos, tá? Recebe essa energia de calmaria, curte o mantra, pensa assim, eu estou com um problema, quanto mais impulsiva, de forma mais impulsiva eu tentar resolver, pior vai ficar. Então, vamos lá, repete com a tia Simone aqui. Minha força é tranquila. Escreve aqui na rolagem. Minha força é tranquila. Meu corpo está seguro. Fala se não dá um respiro. Dá, né? Pensa assim, olha, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu já passei pelas maiores dificuldades que eu tinha. Isso aí, Mi, gratidão. Minha força é tranquila e o meu corpo está seguro. Quando vier aquela angústia do estresse, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou pôr comida na mesa hoje? Como que eu vou pagar o boleto? Para. Aí, Gabi, isso aí, fico feliz. Engaja, participa, recebe esse tratamento. Não é só uma live de conteúdo, é uma live de tratamento também. Você vai conseguir entender hoje se esses bloqueios fazem parte aí da sua vida também. E qual é o arquétipo que você vai ativar para ele te ajudar nesse momento de dificuldade, quando bater aquele desespero e falar, meu Deus, o que eu faço? Respira, põe um mantra para tocar. Nossa, eu coloquei, olha, eu consegui escolher um áudio muito bacana, gente. Vocês estão escutando? Nossa, ele tá me deixando numa leveza energética assim, tão gostosa. E aí vamos repetir a frequência de Grabovoi. Repete comigo. 8, 4, 2, 1, 4, 3, 2. Escreve aí. Escreve e leia junto. 8, 4, 2, 1, 4, 3, 2. Bateu o estresse, bateu aquela angústia. Minha força é tranquila, meu corpo está seguro. 8, 4, 2, 1, 4, 3, 2. E eu tenho certeza que se você der uma respiração aí mais forte, que você já vai oxigenar sua mente, você vai olhar para o seu problema que te deixou estressado hoje, ele vai ficar desse tamanho, ó. Fala, pensa em mim nessa hora. Não, eu vou fazer o que a Simone falou. Eu vou trazer a guerreira serena para me ajudar nesse problema que eu estou passando. Por quê? Quando você está no modo guerra, a gente age muito pelo impulso. Então você já enlouquece lá. Seu corpo já entende, né? Eu preciso estocar gordura porque a gente está vivenciando aqui um momento de guerra. E aí o que acontece? Vai engordando, vai engordando, vai engordando.
Se você traz essa guerreira serena, quem ela é? Ela é a alma forte, a alma que vai te direcionar para a melhor decisão. Você não vai sair por aí fazendo as coisas no impulso. A pior coisa que a gente faz, gente, quando a gente está num momento de muito estresse, é tomar decisões por impulso. Geralmente a gente faz coisa errada. Fala para mim se não faz. A gente faz. Então quando você dá uma respirada primeiro, não, peraí, eu tô com esse problema aqui, né? Eu estou com esse problema. Eu tô em estado de alerta. Eu preciso ver o que eu vou fazer aqui da minha vida. Então, vamos fazer um exercício aqui, ó. Respira fundo. Solta o ar devagar. E vai repetir comigo de novo o mantra antes da gente passar para o próximo arquétipo. Minha força é tranquila. Meu corpo está seguro. Repete 3 vezes, para isso ter força, entrar no teu subconsciente. Minha força tranquila, o meu corpo está seguro. Minha força tranquila, o meu corpo está seguro. E bora, vai olhar para o problema agora, fala, eu vou tirar isso daí de letra. Vou conseguir resolver isso daí rapidinho, não é? É assim que a gente tem que pensar. Agora, nós vamos para o segundo arquétipo. O segundo arquétipo, ele está ligado à emoção tristeza. Vamos ver qual que é o arquétipo? Deixa eu já ir separando aqui aqueles que eu já falei. A gente vai falar do arquétipo agora da alquimista do coração. O que a alquimista do coração vem falar, vem te dar de recado, né? A tristeza, o que é? Retenção emocional gera retenção física. A tristeza, ela é um sentimento que ela vai acumulando dentro de nós e causando aí retenção de líquido, retenção de gordura, vai gerando tensão. Aí você pode falar assim para mim, mas Simone, eu não sou uma pessoa triste, eu não tô me sentindo assim triste. Tô bem hoje. Aqui a gente está falando, pessoal, não é daquela tristeza que você acorda de manhã, ai, tô tão triste hoje, ai, nossa, aconteceu tal coisa. Não é esse momento de tristeza que eu tô falando. Eu tô falando da tristeza de quando você pensa na sua vida e você lembra de momentos que te geram frustração. Você lembra daquele emprego que você perdeu, que você não queria ter perdido. Você lembra daquela pessoa que você gostava e aquele relacionamento não deu certo. Quem aí já passou por isso? Quem aí tem algumas feridas que ficaram ali presas ao longo de décadas? Situações que você passou e que elas não foram tão bem resolvidas. Às vezes, gente, eu fico me lembrando de quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Tem um tempo isso, né? E eu penso assim, nossa, eu era tão diferente do que eu sou hoje. Nada me deixava para baixo. E aí, ao longo da vida, a gente vai tomando algumas porradas, né? Você toma uma porrada no trabalho, você vai sendo engessado, né? Eu trabalhei, a grande parte da minha vida eu trabalhei em empresas, né? E a empresa, ela vai engessando a gente. E é normal, porque senão imagina cada um fazer o que quer dentro das empresas, né? E às vezes eu fico me questionando, o que será que esses 27 anos que eu passei em empresa tiraram da minha essência? Eu acho que eu era uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais solta. Quem aí sente alguma coisa assim?
Fala, nossa, foram acontecendo situações ao longo da minha vida que mesmo quando a situação se resolveu, algumas coisas ficaram lá dentro. Não foi totalmente limpo. Você sente isso também, Gabi? Não tenham vergonha, viu, gente? Eu tô contando aqui da minha própria história. Nós somos seres humanos. As minhas lives, elas não são lives onde eu fico buscando vida perfeita. Vida perfeita não existe. Aliás, um ponto muito importante, quando você tenta viver uma vida que não é a sua realidade, isso vai te gerando muitas doenças emocionais, tá? Muitos bloqueios, inúmeras coisas, né, Gabi? Eu também. Eu fico pensando em situações, relacionamentos que finalizaram, situações na minha vida corporativa, na vida financeira, altos e baixos que eu tive na vida, e que cada situação dessa, mesmo que foi resolvida ali na hora, naquele momento, elas deixaram aquelas rugas. Deixaram. Rugas não. Rugas também, né? Deixaram rusgas na minha vida, no meu passado. Então, é essa tristeza, olha só, que interessante. A alquimista do coração, ela vem transformar a dor em aprendizado. Olha só onde está o coraçãozinho dela. Ele está iluminado, né? Por quê? Porque a tristeza acumulada, ele vai apagando um pouco a gente. Vai apagando um pouco a nossa luz. Vai apagando um pouco da nossa essência. Pensa em você, quando você tinha lá 20 anos. Gratidão pelas rosinhas. Você não dava umas risadas assim mais espontâneas? Eu acho que todos nós aqui, né? Com mais de 30 anos aqui, quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, as coisas eram mais leves, né? Então, esse arquétipo da... Esse arquétipo da... Ai, gente, fica entrando umas coisas aqui na tela. Esse arquétipo da alquimista do coração, ela tem o seguinte mantra: eu me liberto do que não me serve mais. Olha que forte esse mantra. Escreve aí. Ou pensa, ou... Enfim, aqui é livre, gente. Às vezes a gente pede para escrever para o TikTok entender que a live não está parada, tá? Então é importante o seu coraçãozinho, é importante você escrever na barra de rolagem. Eu me liberto do que não me serve mais. Esse é o mantra da alquimista do coração. A alquimista do coração, ela vem para curar. Gente, tá todo mundo me chamando aqui para ficar entrando como co-host, por isso que eu tô aqui. Às vezes dou umas perdidas aqui. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Rocha, o arquétipo do falcão, ele é um excelente arquétipo para você buscar voos altos. O ano passado eu fiz uma ativação de arquétipo em grupo, que era o arquétipo do falcão para você voar para frente na sua vida. Deixar o passado. O falcão, ele não voa olhando para trás, né? E tem inclusive muito a ver com o que a gente está falando aqui da alquimista do coração. Por que a gente vai ficando com essa tristeza acumulada? Porque a gente vai pensando em cada dor que a gente passou e um pouquinho de frustração que a gente teve em cada situação dessa, e isso vai gerando uma tristeza. Não é aquela tristeza de você acordar e falar, nossa, eu não estou com vontade de levantar da cama. Essa já é a tristeza quase indo para a depressão, né?
Aqui eu estou falando daquela tristeza de situações que você teve na sua vida que não foram resolvidas, e isso foi gerando o quê? Uma retenção de emoções. E essa retenção de emoções vai causando obesidade, tá? Então, a alquimista do coração, ela vem para retomar a leveza na sua vida. Rocha, ele é excelente. E aí você pode acrescentar no Falcão o viajante do tempo. O viajante do tempo, ele vai curar o seu passado e ele vai te impulsionar, ele vai te dar um salto quântico para o seu futuro, tá? Os maiores erros que eu acho que a gente faz é olhar muito para o passado. A gente olha muito para o passado, tanto para as situações que nos machucaram, quanto para as situações que foram boas, não é? A gente não é meio tonto, que fica assim, ai, quando eu era criança eu era feliz. Não, não era, gente. Não era. Essa felicidade da idade infantil não existe. Se você tem mais aqui de 30 anos, muito provavelmente você teve uma infância difícil, uma infância apanhando, uma infância que você não podia abrir a boca para nada. Uma infância que comida era difícil. Eu lembro em casa, na época da tubaína, né? Tubaína é uma delícia. Só tinha no domingo, no almoço de domingo. A gente não tinha doce assim à vontade, não tinha brinquedo à vontade. Então não. Aí a gente é adolescente. Aí o povo vem, né? Ai, quando eu era adolescente, que eu era feliz. Não, não era. Época de escola eu acho que é uma das piores épocas. Não é, Gabi? Às vezes não faltava, graças a Deus na minha vida também nunca faltou. Mas era ali, olha, aquela educação agressiva dos nossos pais com a gente, muita violência, não era fácil, não era bom. Adolescência, então, pelo amor de Deus, gente, quando eu lembro da minha época de ginásio, né? Antigamente era ginásio, colegial, pelo amor de Deus, que época ruim essas épocas de escola. Por que a gente faz isso? Porque a gente fica preso, né? E aí eu trago então o viajante do tempo. O viajante do tempo, ele vai curar esse passado e ele vai te impulsionar para o seu futuro. Ele vai dar um salto quântico no que há de melhor no seu futuro esperando por você. E aí eu também trouxe, eu fiz um combo na época, era o Falcão, para você perder o medo de alçar os grandes voos na sua vida. E isso está muito ligado a quê? Está ligado às nossas crenças limitantes, né? Da criança. Não mexe aí que não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você começa a trabalhar, entra para a empresa, misericórdia. Quanto maior a empresa que você trabalha, mais regra você tem, né? Chega uma hora que você não se reconhece mais. Um dia, eu e a minha irmã, a gente trabalhou em mundo corporativo a vida inteira, né? Aí um dia, eu tô há 9 anos no empreendedorismo digital e ela já há uns 7 anos também, né? E aí um dia eu falei assim para ela, eu falei, nossa, Daisy, quem será que nós teríamos sido se a gente tivesse sido empreendedora desde que a gente começou a nossa carreira profissional? Se a gente não tivesse trabalhado em empresa, eu acho que a gente seria tão diferente, eu acho que a gente foi tão engessado, tem muitas coisas boas, óbvio, sou grata a todas as empresas, tudo que eu aprendi. Mas essa parte que você vai sendo engessado, né? Você você não pode rir muito, você não pode rir alto, você não pode falar alto, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aí você começa a namorar, aí você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo, né? E vai. E o seu arquétipo primordial, a sua essência, muitas vezes, ela vai sendo esmagada, né? Meu arquétipo primordial é governante, dentro dos 2 arquétipos de Jung. E, inclusive, se você quer conhecer o seu arquétipo primordial, os 12 arquétipos de Jung, como que eles se relacionam com você, clica lá no meu link da bio, você vai conhecer um estudo muito bacana que eu faço. Então, o meu arquétipo
primordial é o governante. Então eu sempre fui uma pessoa de muita liderança, sempre fui uma pessoa muito forte, né? Tanto que muito cedo eu já atingi cargos de chefia e tudo mais. Mas depois que eu comecei a trabalhar por conta, eu comecei a descobrir um poder muito maior dentro de mim. Um poder muito maior que eu tenho. Um poder pessoal muito maior. Poder de realização. Poder de não precisar estar submetida a nenhuma vontade de ninguém. Então, olha a importância dos arquétipos na nossa vida, né? E aí, o arquétipo a gente também traz para a moda. Hoje, por exemplo, eu estou ativando o arquétipo do amante, que é um dos arquétipos de Jung. O arquétipo do amante, ele é o arquétipo da comunicação, ele é o arquétipo da estética, ele é o arquétipo da beleza, da sedução. Nem sempre sedução voltada para a parte amorosa, né? A gente que trabalha na internet, que precisa se comunicar com as pessoas, a gente precisa ser uma imagem agradável para quem está assistindo, não é? Senão, você não assiste. Por que você vai ficar aqui na minha live? Você só vai ficar aqui se você gosta do que eu estou falando, se você tem conexão com a minha presença aqui dentro da internet. Eu quando paro aí vou assistir umas lives, a Dami que passou aqui, eu adoro assistir as lives dela, né? Então, a gente tá o tempo todo ativando arquétipos. E nós temos em nós os 12 arquétipos de Jung. E cada arquétipo desse, ele vai te dar uma força. Todos os arquétipos são maravilhosos, né? E além de tudo, a gente pode ativar os arquétipos externos, como a gente está falando aqui, da ativação da alquimista do coração, para te ajudar o quê? Ajudar a curar a tristeza que pode estar sendo responsável e sendo um dos bloqueios que estão fazendo você engordar, tá? E aí, o que a alquimista também fala pra gente? Quais mágoas antigas que você está carregando? Lembra aqui o coração? Olha como esse coração dela tá bonito, tá vivo. Quais mágoas? O que está preso aí dentro de você? Todos nós temos mágoas, né? Mágoas de família, mágoas de relações profissionais, mágoas de coisas que deveriam ter chegado na nossa vida e a gente, por uma série de fatores, não soube, às vezes, aproveitar aquele momento. Às vezes a gente se magoa com a gente mesmo, né? A mágoa, ela vem carregada depois de culpa. E aí você fica com aquilo endurecendo o seu coração, endurecendo o coração, né? E quando a gente vai prendendo as nossas emoções, a gente vai o quê? Vai somatizando no nosso físico. Então vem aquelas dores que às vezes você não sabe de onde vem tanta dor. Vem aquele sono que não é um sono reparador. Vem aquela dificuldade em deixar situações que mesmo te fazendo mal você não consegue se libertar. Por quê? Porque você está magoado, está segurando. Aquele coração que vai ficando pedra, né? Vai ficando, virando uma pedra. Aí vem a alquimista do coração. Esse é o arquétipo maravilhoso aqui. Então vamos repetir o mantra dela 3 vezes. Viajante do tempo, tem foto para mostrar dele? Rocha, você sabe mexer com o Google ou com a inteligência artificial? Você pode buscar na internet arquétipo viajante do tempo. E aí, se você for mulher, você coloca imagem feminina da viajante do tempo. Se você for homem, coloca imagem masculina do viajante do tempo, do arquétipo do viajante do tempo, tá? Aí você faz uma imagem lá bonita, junta com o falcão
e você vai ver você ter uma potência a mais nesse falcão, porque o viajante ele vai curar, ele vai voltar para o seu passado e vai falar, peraí, deixa eu ver o que está impactando aqui no Rocha para ele alçar esse voo maior, e eu vou trabalhar aqui, eu vou curar, vou tirar pessoas do seu passado que estão te impactando. Entenda uma coisa, pessoal, sempre que a gente faz ativação de arquétipos, nós precisamos estar preparados e abertos para deixar o que precisa ir, tá bom? Senão você não tem resultado. Então você precisa deixar pessoas irem embora, casa, cidade, dinheiro, relacionamentos, emprego, não sei. Eu já tive ativações bem fortes, onde eu sabia que determinada situação estava impactando negativamente na minha vida, eu precisava dar aquele passo, e eu trouxe a força da ativação dos arquétipos. E aí, o que o arquétipo faz? Ele traz aquela situação aqui assim, ó. Tipo assim, resolve, caramba. Larga disso aí. Olha o sol que tá ali na frente, te esperando. Você tá presa aqui. Isso eu tô falando de arquétipos fortes, tá? Que é um arquétipo, assim, fortíssimo. Eu tive essa experiência, né? O arquétipo da deusa Ananke. A-N-A-K-E. Leiam sobre deusa Ananke. Ela é só a deusa do destino dos deuses. Ela que constrói o destino dos deuses. Imagina a força desse arquétipo. E uma outra coisa que vocês vão perceber é que o arquétipo que você está precisando, ele te chama. Essas ativações fortes que eu fiz ao longo... Eu comecei a estudar sobre arquétipos lá não pode falar o nome, né? Na Panda M, né? 2020. E eu fiz uma formação mais ligada aos arquétipos de Jung, e eu fiz uma outra formação mais voltada para esses arquétipos minerais, né, elementais e todos os outros aí. E eu identificava o que eu estava precisando mudar, e aí aparece assim, do nada, nossa, você olha, aquilo vem, nossa, esse arquétipo, senti que eu tenho que ativar esse arquétipo. Eu faço ativações de 90 dias, tá, pessoal? Ativação para mim não é colocar só uma foto no celular, isso é somente uma das técnicas, tá? Eu faço em média 7, 8 técnicas por dia, são coisas simples, inclusive Grabovoi, tá? Mantras, água. Gente, é maravilhoso. Ó, copo de água tá aqui. Eu sou o arquétipo do amante em ação. Eu sou o arquétipo do amante em sua plenitude. Só que é uma técnica de ativação de arquétipo. A água, ela é condutora. Aliás, as grandes ideias, grandes insights que eu tenho geralmente vêm quando eu estou tomando banho. E a Ananke, ela vem te dar um tapa na cara, assim, de coisas que você precisa tomar atitude, que estão impactando o seu destino. Quando você está saindo da linha do teu destino, a Ananke vem e faz o corte. E era isso que estava acontecendo comigo, né? Eu amo todas as deusas, Rocha, todas. Eu gosto de todos os panteões. Cada uma, cada deus, cada deusa, cada elemental vem complementando aquilo que eu estou precisando naquele momento. Então hoje, depois de muito estudo, eu não trabalho mais só com eu vou ativar o arquétipo da Cleópatra, por exemplo. Esse não é um arquétipo que eu ativo. Por quê? Porque eu já tenho arquétipo primordial governante.
Então, eu não preciso ativar Cleópatra, porque ela já é governante. O que acontece quando eu ativo Cleópatra? Não é um arquétipo que combina muito comigo, ele me deixa... É como se esse governante ele fosse duplicado, e aí ele acaba, para ele ir para tirania, para arrogância, eu acabo ficando muito workaholic, vou muito para o limite das coisas, não é legal. Então eu ativo arquétipos que eles vão equilibrar os arquétipos que eu tenho, primordial e secundário. Secundário eu tenho criador e mago. Então eu faço essas combinações. Por exemplo, eu estou aqui com a alquimista do coração. Esse arquétipo ele vai curar tristezas que eu estou... que estão acumuladas em mim, certo? Então eu vou trazer aqui também arquétipos de alegria, o arquétipo do bobo, eu vou trazer outros tipos de arquétipo que vão potencializar esse daqui também, tá? Para quê? Para me deixar mais forte. Então aqui a gente tem o arquétipo e também tem sequência de Grabovoi, né? A gente está potencializando esse arquétipo aqui com o Grabovoi, que vai também trabalhar essa questão da tristeza, tá? Então olha só que maravilha esse mantra. Quando a gente lê o mantra, você já entende o que esse arquétipo está falando para você. Eu me liberto do que não me serve mais. E o que é esse não me serve mais? Entra aqui o arquétipo do viajante do tempo. Se está no passado, viajante do tempo, vem e leva isso. Cura essas mágoas aqui que eu estou acumulando dentro de mim. Entende? Porque quando você fica olhando para o passado ou preso a coisas que você vivenciou, muitas vezes você está preso no passado de coisas boas, tá? Às vezes a gente tem que cortar emoções aí que estão ligadas a coisas boas, não é nem sempre são coisas ruins. Você está preso no passado porque tem alguma coisa lá que te fez muito bem. E aí você não consegue. E quando você não consegue voltar, porque não tem como, você vai acumulando essas mágoas no coração. Então vem esse arquétipo da alquimista do coração para fazer esse tratamento nesse bloqueio, que é a tristeza, que está gerando essa dificuldade no emagrecimento, tá? Hoje nós estamos trazendo arquétipos para emagrecimento. Então, por isso que eu estou toda hora voltando nessa questão. E a sequência de Grabovoi para ajudar aqui nessa cura dessas mágoas, que é a 614318. Gente, Grabovoi a gente nunca fala 1843. Você vai falando número por número, tá? 61, acho que eu tinha falado meia, né? Tá errado? Não pode ser meia. 6143 18 17 18 91 42 18. Essa sequência numérica, ela tem uma vibração. Conforme você vai repetindo, essa vibração vai tratando todo o seu campo energético, tá? Para quem não conhece Grabovoi, digita lá também na internet, no YouTube, né, lá na Rede Vermelha, Grabovoi, sequência numérica de Grabovoi. Quem aqui conhece? Quem aqui utiliza? Faz essa ativação aqui dessas sequências, escreve aqui para mim, para eu ter uma ideia de se vocês conhecem ou não. Então, a alquimista, ela vai tratar as suas mágoas, tá? E aí a gente vai fazer também um exercício agora aqui com a alquimista do coração. Eu conheço, mas não utilizo. Gente, utilizem. Você faz, Mi? Tem os que são mais conhecidos, né? Dinheiro imediato, 520 ativado, 7418, né? Eu tive várias experiências com esses mais simples de dinheiro, tá? E a gente colocou aqui, esse oráculo, ele faz parte de uma formação para terapeutas holísticos, ok?
Então, se você já é um terapeuta, se você quer iniciar nas terapias holísticas, esse nicho do emagrecimento, ele é extremamente procurado. Então, a gente trabalha com ciclos de tratamento nas mesas radiônicas, utilizando os arquétipos, utilizando chás, utilizando uma série de coisas, tá? Cada protocolo, que é esse bloqueio emocional aqui que eu estou trazendo, ele tem um protocolo de tratamento, onde eu estou mostrando somente o oráculo, mas tem mais coisas que a gente trata os nossos clientes também. Então, no link da bio, você tem esse contato aí comigo, se você quer também participar dessa formação. Para dinheiro existem vários, Rocha. O 520 é o mais conhecido, você pode até escrever aqui assim no pulso, que é para dinheiro imediato. O dinheiro imediato nesse caso, sabe assim quando dá aquela apertada naquela semana e você tem uma conta lá para pagar e você fala, caramba, tá faltando dinheiro aqui para eu conseguir pagar minha conta da internet, minha conta de água, minha conta de luz, preciso ir no mercado, tô sem grana. Então o 520, ele é para dinheiro imediato, tá? O 741 Ai, o que é 741 mesmo, gente? Deixa eu digitar aqui. Me deu um branco agora. Peraí. Ele tá ligado a dinheiro também. Grabovoi 741. Não, é 741. Digitei errado aqui. Solução imediata. Lembrei. Aqui. Fui lembrada aqui na internet. Solução imediata. Então você está ali numa situação que você precisa resolver com muita rapidez. Simone, pelo amor de Deus, a conta venceu, eu preciso pagar essa semana. 520, dinheiro imediato, ativado, fala ativado. 741, solução imediata. Então eu preciso agora, ó, agora. E 8, que é o universo, né? Então você está dizendo para o universo, olha, eu estou com essa necessidade aqui imediata, eu preciso dela para já. E aí tem lá na rede vermelha também, você coloca, digita essa sequência na barra de rolagem, 520 741 8, tem os vídeos, os áudios já gravados, tá? A gente fala da repetição de 108 vezes, deixa lá tocando, vai abrindo a mente. Vai trazendo a alquimista do coração, ó, vai curando essas mágoas. Gente, mágoa guardada, ela vai bloqueando tudo. Porque quando você tem uma mágoa de uma situação do passado que se transformou em tristeza, tudo a gente vai bloqueando. Por que vai bloqueando? Porque a gente é um campo energético. Então, se você não está fluindo, sabe aquele rio que vai ficando represado ali? No passado a gente teve chácara e tinha um riozinho no fundo, né? E aí a gente construía uma barragem para ele aumentar um pouco de fundura ali para a gente poder brincar. Isso era criança. Só que quando represava, não era só a água que aumentava. Tudo parava ali. Todos os galhos, todas as folhas, a sujeira que vinha descendo do rio ia parando ali. Então, quando a gente chegava no final de semana, você descia lá no riozinho, tava uma nojeira, né? Então, tudo o que está represado vai se transformando em lixo interno. Então, vou fazer uma ativação de arquétipo? Peraí, deixa eu entender por que eu estou buscando essa ativação. E se ela está ligada, então, a emagrecimento, entenda que o emagrecimento ele tem causas por trás desses quilos a mais, que são bloqueios emocionais, tá? A gente mapeou 18 bloqueios emocionais. Tô trazendo 4 aqui hoje pra gente conversar, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode ir colocando aí também. E agora a gente vai para o terceiro arquétipo, que é a rainha
a rainha do próprio valor. Sabe qual que é o bloqueio aqui? Baixa autoestima. Muitas vezes você está engordando ou está tendo dificuldade em emagrecer porque você está com problema na sua autoestima. E aí vem a rainha do próprio valor. Quando você não reconhece a sua força, a sua beleza, o corpo se esconde atrás de uma capa de gordura, tá? Então, a rainha do próprio valor, ela vem dizer o seguinte: eu reconheço o meu valor. Esse é um mantra desse arquétipo. Olha que arquétipo mais lindo esse. O homem, ele não tem tanto problema com autoestima, né? O homem, ele é medido por outros fatores. Mas o peso em cima da mulher, ele é excessivamente alto. O peso da aparência perfeita, da jovialidade eterna. Gente, só se a gente fosse vampiro pra gente não nunca aparentar a idade. Rocha é o 520. Escreve aí na barrinha, se alguém puder. 520-741-8. E é exatamente assim que você vai repetir, tá? Quando você estiver fazendo a ativação. 520-741-8 ativado, tá bom? E aí tem um espaço, tá? 520 espaço 741 espaço 8. É assim que a gente faz, inclusive, a leitura e a ativação da sequência, tá bom? Essa sequência aqui não tem espaço. Então aí você vai ler de uma vez, tá? Você vai ativar de uma vez. Isso mesmo. 520 741 8. Ativado. Então é o dinheiro imediato, solução imediata, e joga para o universo. 8, você está jogando para o universo a tua necessidade. E aí é o famoso soltar, que a gente fala que é difícil demais, né? Se fosse fácil, todos nós seríamos milionários, né, gente? Então a gente também tem que tomar um cuidado em acreditar em muita coisa que não é verdade sobre prosperidade, né? Porque quando você tem um vídeo meu recente lá na Rede Vermelha, que eu falo sobre as mentiras do enriquecimento. Quando você convive com pessoas muito ricas, e eu tive a oportunidade de ter parcerias com pessoas que são muito abastadas, você identifica padrões de comportamento que essas pessoas têm e que a grande parte das pessoas não tem. Entra muito forte a questão, inclusive, do vitimismo. A pessoa muito rica, quando ela se depara com um problema, o foco dela é totalmente na resolução daquele problema. E ela é incansável na conquista e na resolução do problema. Quando você tem baixa autoestima, que é esse arquétipo aqui que a gente está trabalhando, a baixa autoestima, ela leva muitas vezes a pessoa para o vitimismo. O vitimismo, ele é uma ponte para a procrastinação. E a procrastinação é o maior buraco que você pode entrar, onde o único resultado são perdas, de todas as formas. Simone, o arquétipo também ajuda na prosperidade? Muito. Eu uso muito, eu tenho uma prateleira aqui no meu escritório, que eu montei um espaço para ativar o arquétipo do dinheiro.
entendeu? Então eu tenho vários elementos aqui que eu trabalho ouro, trabalho dinheiro, são arquétipos para a prosperidade. Eu trabalho com ativação em cheiros, para ambiente. Entenda uma coisa, gente. Quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala em conquista, seja através de uma ativação de arquétipo, seja através de um ritual mágico, eu também faço, só tenho bastante conhecimento nisso também. Primeira coisa que você tem que tratar é a limpeza do seu campo energético. Limpeza contra inveja, contra sentimentos que estão em você, contra autossabotagem que as pessoas fazem o tempo todo. Então, às vezes ela fala assim, caramba, mas eu faço ativação de arquétipo, não consigo ter resultado. Antes de você buscar a abertura de caminho, você precisa buscar entender como que está o seu emocional, como que está o seu campo energético. A rainha do próprio valor não está falando de autoestima? Se você tiver com baixa autoestima, não estiver se sentindo bem com o seu peso, você vai conseguir prosperar? É mais difícil. Então, primeiro, trata o teu campo emocional e o teu campo energético. Não adianta você estar tentando ativar um arquétipo de prosperidade e de repente você tem um urubu lá sentado na mesa do lado do seu trabalho, ou às vezes você está dormindo com o inimigo, e a gente sabe o que acontece. A inveja, ela é pior do que uma demanda mandada. E a inveja vem das pessoas mais próximas de você. A inveja ela é um sentimento tão terrível, porque a pessoa ela não quer igual ao que você tem. A inveja é um sentimento que ela quer ser você. Ela quer ter. Vamos pegar um exemplo bobo. Vamos pegar um exemplo bobo. Entende a diferença? É o pior sentimento. E aí você tá lá, faço ativação, faço ritual de magia e a coisa não acontece. Então sempre que eu falo para as pessoas que fazem os rituais com a gente, eu falo assim para as pessoas, olha, primeira coisa que você tem que fazer é participar dos rituais de limpeza e proteção. E a gente faz todo mês. Sempre que eu vou fazer um ritual de prosperidade, eu faço um de limpeza e proteção junto. Porque primeiro, a gente não faz isso com a casa? Ah, você comprou lá um sofá novo, uma cortina. Você chega lá e enfia de qualquer jeito na casa? Não. Você não tira tudo do lugar? Você não faz uma limpeza primeiro? Não é assim que a gente faz? Aí você coloca aquele móvel novo. Então, é isso que você tem que fazer. Deixa eu limpar o meu campo energético. Deixa eu entender por que eu tô com a minha autoestima baixa. Por que essa autoestima ela tá baixa? O que tá causando em mim? Eu tô construindo uma armadura, né? Eu não quero me expor. Aí eu vou pra autossabotagem. Vai mexendo com a minha autoestima, eu não tô bem, então eu não me exponho. E a alquimista, a rainha do próprio valor, ela vem trazer o quê? Ela vem trazer a autovalorização real de você para com você. Não é ficar esperando tapinha nas costas do marido, da esposa, do namorado, da namorada, do chefe, não. É você entender e enxergar o seu alto valor, independente da situação que você está hoje. Às vezes você não está vivendo o melhor momento financeiro, profissional, amoroso. Aliás, gente, a gente tem uma pequena parcela de pessoas no mundo que estão vivendo uma plenitude, não é?
fala pra mim aqui, não, minha vida é perfeita, assim, nossa, eu tenho tudo, eu moro numa mansão, eu tenho melhor relacionamento, a minha saúde tá perfeita, a minha conta tá cheia de dinheiro. Às vezes a pessoa tá milionária, mas tá com uma doença grave e não tem cura. Já vi isso, porque a gente recebe muitas pessoas para tratar, né? Pessoas que às vezes daria tudo o que ela tem para voltar a ter saúde. Ou às vezes você conseguiu conquistar um emprego novo bacana, aí o que acontece? Perde o relacionamento. Você fala, caramba, agora que eu estava vivendo um momento tão bacana, consegui um emprego legal, perdi meu relacionamento, ou perdi a saúde. Né? Ou perdi alguém, perdi mesmo a pessoa, ir para outro plano, né? Falar, caramba, quando eu encontrei uma pessoa boa na minha vida, fiquei lá 1 ano com a pessoa foi para outro plano. Não é triste? Então tudo isso vai mexendo com a nossa autoestima, vai mexendo com as nossas emoções. Arquétipos para a saúde. O girassol, o beija-flor, são bons arquétipos para trabalhar a saúde. Mas, quando a gente fala de saúde, nós temos que investigar, tá? Não é, eu vou colocar uma foto aqui do girassol, do beija-flor e tá tudo bem, tô cheio de dor. Não, pelo amor de Deus, gente. Com saúde a gente não brinca, não. A gente tem que identificar o problema físico. Geralmente, atrás desse problema físico tem um problema... Opa! Pessoal, eu vou pedir para vocês darem um tap-tap na telinha aí, porque senão a live vai cair. Tá? Peraí que achou veio um negócio aqui na minha tela. Bora curtir essa live aí, meus amigos, senão a live vai cair. Veio um anúncio aqui. Ah, legal. Tá. Gratidão, Gabi. Veio, abre umas caixinhas aqui do nada do TikTok. Então, gente, a gente estava falando o quanto é importante que, diante das situações que a gente passa na vida, a gente entenda que nós não podemos nos encolher diante das dificuldades. A rainha do próprio valor vem falar para a gente se erguer, tá? Então, eu estava falando aí do arquétipo da saúde. A gente sempre tem que identificar que por trás de um problema físico, esse problema, essa doença, ela começou lá atrás dos nossos 7 corpos. Já está vindo no campo etéreo, né? Já pegou todo o seu campo energético. Aí ela chega no campo físico, no seu corpo físico. Mas quando está doendo aqui, é porque já foi afetado. Às vezes, inclusive, por problemas espirituais, tá? Gente, entenda uma coisa. Nesse mundo, a gente vê hoje de tudo. As pessoas estão cada vez mais amargas. Então, por isso que eu falo, estude desenvolvimento humano, seja uma pessoa forte. Quando você se conhece, se você é um alvo de uma inveja, aquilo não vai chegar em você. Quanto mais aberto, quanto menos você se conhecer, quanto mais a sua autoestima estiver baixa, quanto mais mágoa você tiver no seu coração, quanto mais bloqueios emocionais você está, mais você vai se tornando um alvo fácil para o externo. Então não seja você o seu maior algoz. Se ame, se respeite, se entenda. Coloque bloqueios para que as coisas não cheguem até você. Hoje eu estou mostrando para você os arquétipos para emagrecimento. Quando a gente tem algum descontrole no nosso corpo físico, a gente tem que entender que não é só um descontrole físico. A gente está tendo descontroles emocionais. E quando a gente tem descontroles emocionais, o nosso campo energético também ele está
cheio de ranhuras, cheio de frestas ali, rachaduras, estava procurando a palavra. Ele está com rachaduras. E são nessas rachaduras que a gente vai perdendo coisas que eram para ter chegado até nós, que estão ligadas à prosperidade, que estão ligadas à nossa alegria. Cada vez mais as pessoas estão infelizes, estão tristes, estão solitárias, estão depressão, mal do século. E eu posso falar uma coisa para vocês, isso está muito ligado à falta de autoconhecimento. A pessoa não sabe quem ela é. As pessoas não conseguem falar não, não quero, não vou almoçar no domingo toda vez. Não vou abaixar minha cabeça aqui nessa situação. Não vou me olhar no espelho e me odiar. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, quanto mais forte você for, quanto mais poder pessoal você tem dentro de você, mais as coisas externas vão ter dificuldade de chegar. E mais resultados você faz com qualquer técnica que você for fazer, seja ativação de arquétipos, seja lei da atração. Às vezes a pessoa fala assim, esse negócio aí de lei da atração é bobeira. Eu já fiz um monte de técnica, nunca deu em nada. Vou falar uma coisa para você. Não existe fazer técnicas, fazer coisas e não ter resultado nenhum. Não tem. Inclusive, você pode estar cocriando exatamente a vida que você está levando. Você quer cocriar isso. Seja pelo vitimismo, pela autossabotagem, por uma série de fatores. Quando a gente fala de cocriar, não é só coisa boa. Nós somos bombardeados para cocriar coisas ruins para a nossa vida. Liga a televisão. O que você vê na televisão? É só coisa ruim. O que você escutou durante a sua infância? Só coisa ruim. Aí você se envolve com uma pessoa tóxica. Então, o esforço que você precisa fazer para ter uma vida positiva e cocriar coisas boas, gente, é infinitamente maior do que você cocriar coisas ruins. Porque quando você pensa assim, eu quero um carro novo, eu quero comprar um carrão. Você quer cocriar isso. Seu subconsciente fala assim, mas você não tem dinheiro, você não tem condição para isso. Você está pensando que você é quem? Você está cocriando exatamente a vida que você tem. Então não é que a lei da atração não funciona, ela funciona o tempo inteiro. É que nós, infelizmente, somos bombardeados para pensarmos sempre o pior de nós mesmos. Que nós não vamos conseguir, que a gente não merece. Lembra que eu falei em um determinado momento da live? Cuidado quando você está dormindo com o inimigo. A inveja vem das pessoas mais próximas. A inveja vem de mãe, com a filha. A inveja vem dos colegas de trabalho. Vem do vizinho. Vem de todo lado. E nós, às vezes, acabamos invejando as pessoas também, porque a gente também não é santo, né? Às vezes você inveja porque você está tão frustrado, está tão doente emocionalmente. Você olha para aquela pessoa que conquistou e fala assim, puxa vida, por que essa pessoa conquistou e eu não? E aí a tua vibração vai caindo. E você vai adoecendo energeticamente. E depois fisicamente. Né? Agora a gente vai fazer o exercício da rainha, né? Rainha do próprio valor. Vocês são reis e rainhas do próprio valor? Ou você está deixando uma pessoa te colocar para baixo? Fala para mim. Deixa não, hein? Ó, a gente pega suas mãozinhas, coloca suas mãozinhas aqui, ó,
Respira. Repete comigo assim, ó. Eu reconheço o meu valor. Eu reconheço o meu valor. Mais uma vez. Eu reconheço o meu valor. Eu reconheço o teu valor. Foi bom esse exercício? Como que vocês estão se sentindo? Fala pra mim. Estão se sentindo bem com as coisas que eu tô falando? Estão se sentindo empoderados? Pra mim é importante saber, quero que vocês se sintam muito bem. Às vezes faltam pequenos exercícios assim diários na nossa vida. Não precisa fazer zilhões de coisas. Então se olha no espelho amanhã cedo, promete pra mim, na hora que você estiver lá se arrumando, eu reconheço o meu valor. E não deixe ninguém ao longo dessa noite de hoje, ninguém ao longo do dia de amanhã, falar que você não tem valor, seja por qual motivo for, inclusive o sobrepeso. Isso não é motivo para alguém ter a porta aberta para baixar a tua autoestima. A gente está vivendo um momento onde sobrepeso, raças, etarismo, eles estão virando armas na internet. Armas. E nós temos que nos blindar contra isso. Nós temos que reconhecer o nosso valor. Eu já fui chamada de múmia velha numa live que eu estava fazendo. Vocês acreditam nisso? Eu falei, gente, mas eu sei que eu tô velha. Desde quando eu tô em algum momento eu tô dizendo que eu sou nova. Mas a pessoa fez para me atacar. Então, o que é isso? É um ser humano doente. Eu sempre falo, ó, hater, eu dou 50% de desconto nos meus atendimentos. Porque essas pessoas precisam ser tratadas. Eu dou risada. Mas porque eu sou uma pessoa que eu sou do desenvolvimento humano, eu me cuido muito, né? Ó, cuido muito da minha mente. Ninguém entra aqui dentro. Eu não permito. Mas se pega uma pessoa que não tá bem e ela recebe um xingamento, gente, eu dou aula também de marketing digital para empreendedores. Sabe qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm em começar esse trabalho aqui na internet? Fazer isso que eu tô fazendo. Colocar a cara a tapa numa live. Porque quando a gente abre uma live, pode entrar todo tipo de gente. Graças aos deuses, eu sou uma pessoa que eu atraio gente boa. É muito difícil chegar um hater em minhas lives. Por quê? Porque eu também faço toda uma preparação energética para quando eu vou entrar numa live, né? Mas às vezes, uma live muito grande, eu tive em podcast já com 3, 4 mil pessoas assistindo, aparece uns malucos no meio do caminho. Mas imagina se você não tá bem. A pessoa, ela vem te atacar porque ela quer o quê? Te desestruturar. Sabe por quê? Porque ela não consegue abrir uma live e falar sobre um assunto. E quando eu abro uma live, eu não estou abrindo uma live porque eu acho que eu sou melhor que todo mundo. Eu estou abrindo uma live para contribuir com as pessoas com aquilo que está dentro do meu conhecimento. E porque hoje eu prefiro 1000 vezes estar aqui fazendo uma live às 8h30 da noite, dentro da minha casa, a segurança da minha casa, do que ter que de novo estar trabalhando numa empresa, entendeu? Então eu não estou fazendo live para me mostrar, nada disso. Eu estou fazendo uma live porque eu amo me conectar com pessoas. Gente, vocês não têm ideia do como eu gosto de fazer live. E eu fiquei bastante tempo afastada aqui, né, Mi? Agora, ontem eu dei uma passada aqui, hoje de novo. Mas eu amo me conectar com as pessoas. Eu gosto de estudar o comportamento humano. Eu gosto de
buscar ferramentas que eu posso tornar a minha vida mais fácil, em primeiro lugar, e a vida das pessoas que param aí o seu tempo para ouvir o que eu estou falando. Isso para mim tem um valor gigante. Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas você parou. A grande parte de vocês nunca deve ter me visto aqui online. Mas não, eu vou parar e vou. Alguma coisa que eu falei te conectou comigo. Então, as pessoas, como alguém escreveu aí, as pessoas estão doentes. Então, você não pode permitir que uma pessoa externa venha destruir aquilo que você está tentando construir dentro de você e que às vezes levou anos para você construir uma autoestima. E vem um infeliz, faz um comentário negativo da tua imagem. Ninguém tem o direito de falar da nossa imagem. Ninguém. Gente, 1% da população tem acesso aos melhores tratamentos, às melhores roupas. Não é verdade? A gente faz o melhor com aquilo que nós temos. Então eu não tenho o direito de entrar, olhar para uma pessoa e falar: teu cabelo, você está gravando um vídeo, seu cabelo está horroroso. Essa tua blusa, esse espaço que você está. Ela está fazendo aquilo que essa pessoa gostaria de estar fazendo e não tem coragem. Alguém me pediu Você queria o quê? Tirar um print? É isso? Tá aqui, ó. Quem quer tirar print? Precisar que eu coloque de novo. Fazem isso comigo frequentemente. Não permita-me. Ó, depois eu vou te chamar na mensagem, porque eu sei que fica ao contrário, né? Acho que vocês não conseguem nem entender aqui os números. Mas tira um print, depois eu vou escrever esses números e esse mantra. Não permita. Porque na hora que a gente precisa de alguém para realmente coisas relevantes na nossa vida, não vem um infeliz bater na nossa porta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você tem uma dificuldade, quando você está sem comida dentro da geladeira, essa pessoa vem te ajudar? Não, não vem. Aqui, a Gabi, comigo fazem, vem da própria família, eu não falei para vocês? Gente, os nossos piores inimigos são da família, são as pessoas mais próximas. Trabalho, não fale nada de planos seus, de coisas pessoais em ambientes corporativos. É o ambiente mais tóxico que existe. O segundo ambiente mais tóxico é a família. Então, se blinde, se proteja, traz essa rainha, traz esse rei aqui para os meninos, rainhas e reis do seu próprio valor. Ninguém pode ter a coragem de te atacar. Eu sempre falo assim, eu prefiro que as pessoas tenham medo de mim, de me falar alguma coisa, porque sabe que do jeito que vem vai voltar que nem uma bomba atômica, do que achar que pode entrar no meu campo, falar qualquer bobagem, me desestruturar inteira e seguir a vida feliz e saltitante. A pessoa vem, descarrega em cima de você todo tipo de ofensa, arrebenta a tua autoestima e ela vai seguir a vida. Aqui a Gabi. Minha mãe outro dia dizendo para minha irmã que eu não aguento fazer nada porque estou obesa. O que uma fala dessa fez em você, Gabi? Eu duvido que você se sentiu bem, né? O que uma fala dessa faz com a autoestima de uma mulher? O medo que isso é plantado dentro da pessoa de dar novos passos, né? Normalmente a família é contra nós. Vixe, quando você se dá bem então financeiramente, meu Deus do céu, né? Então, as pessoas, elas não medem as palavras.
elas não têm ideia do que aquilo é plantado dentro. A gente não falou das mágoas guardadas que vão fazendo o nosso coração se tornar uma pedra. Por quê? Porque gente para chegar e te fazer um elogio ou te oferecer uma ajuda real são muito poucos. Por isso que nós traz esse arquétipo da governante aqui. Porque quando vem uma pessoa e fala uma bobagem dessa, aquilo não vai te afetar. E digo mais, nós temos que agir de tal forma com as pessoas que elas sequer têm que ter a coragem de fazer uma ofensa. Porque ela pensa assim, nossa, se eu falar isso aí, ela vai me arrebentar. Porque, gente, as pessoas acham que pode falar o que quer. E agora a gente vai para o nosso último arquétipo da noite, que é a guardiã da harmonia interna. Qual que é o bloqueio aqui? Aqui eu estou falando de influências externas e medicamentos. Tudo que a gente recebe que vem do externo e nos atinge, causando metabolismo, desacelerando, o armazenamento vai aumentando, causando a obesidade e o nosso humor vai oscilando. O arquétipo da guardiã da harmonia interna é o arquétipo que vai equilibrar essa situação. E o mantra dela é: meu corpo libera excessos com sabedoria. Repete aí. Meu corpo liberta excessos com sabedoria. Guardiã da harmonia interna. A essência dela é que nós tenhamos consciência do nosso corpo. O que você está colocando para dentro desse corpo? Está tomando remédio à torta e à direito? O que você está permitindo? Como que você está se cuidando? Aqui está falando muito de autocuidado. Meu corpo liberta excessos com sabedoria. Isso mesmo, Gabi, gratidão. Gratidão, Mi. Quando vocês escrevem aí, você viu, não caiu minha live. TikTok, ele penaliza a gente, não pode ficar aqui falando, se o povo não está escrevendo, ele já quer jogar a gente no limbo. Já é tão difícil você subir uma live, ainda o TikTok penaliza por qualquer coisa. Então, olha só, equilíbrio entre tratamentos e estilo de vida. Sabe aqueles exageros? Tem umas artistas aí que a gente olha, estão parecendo já bonecas, ou acabam perdendo até a vida por conta de tantos procedimentos. Então, o bloqueio dessas influências externas e dos medicamentos, eles podem estar sendo causadores da sua obesidade, tá? E o arquétipo que vai te ajudar a equilibrar esse corpo é a guardiã da harmonia interna. Ela vem para harmonizar. E aqui ela fala, olha que frase interessante. Você observa o seu corpo ou você luta contra ele? Olha que reflexão. Não tem horas que a gente luta contra o nosso corpo? Quando você olha e fala assim, ai, tô envelhecendo, o braço já não é igual. Já tá tudo caindo. A menopausa que me deixou quadrada. Isso, você tá o quê? Lutando contra o seu corpo. Você não tá olhando o seu corpo e observando, ó. Não, ok.
Tenho 55 anos. Não tem mais como. Tem que aceitar. Os 20 já foram, os 30 já foram, os 40 já foram, os 50 já foram. Eu tenho que ter harmonia comigo mesma. Esse arquétipo ele é muito bonito mesmo, gostei dele. Meu corpo liberta excessos com sabedoria. Então, então é a gente olhar para o nosso corpo realmente como o nosso templo. Isso é falado até em algumas religiões, né? Seu corpo é o seu templo. E a gente tem que amar esse templo, a gente tem que cuidar. A gente não pode ir para o excesso, né? A gente não pode sair tomando todos os medicamentos, principalmente medicamentos para emagrecimento. São medicamentos que às vezes têm muitos efeitos colaterais, né? No passado tinha muito comprimido, as pessoas passavam muito mal. Agora a gente tem aí as canetinhas, né? O povo não vai estudar sobre os efeitos colaterais, né? Então, os excessos aqui, eles precisam ser atentos, precisam ser olhados. Espera aí, eu estou perdendo a noção aqui do que eu quero emagrecer a qualquer custo, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Então, calma, né? Respira, vamos para o nosso exercício. Respira. E vamos falar. Meu corpo liberta excessos com sabedoria. A gente tem inúmeras situações que fazem com que a gente não tenha aquele corpo de princesa, né? Um deles, inclusive, um dos bloqueios, inclusive, é a idade. Gente, tudo que eu ensino, eu aplico primeiro em mim, tá? Todos os nossos produtos, esse produto é minha irmã, acho que ela não tá aqui, é a criadora desse método, né? E quando eu fui medir os meus 3 principais bloqueios, um dos que saiu foi exatamente a idade, que é a sábia. Tô lutando um pouco com essa questão do envelhecimento. Eu falei, opa, pera, preciso aceitar, senão vai mexendo com autoestima, vai mexendo com uma série de coisas, né? Então, a gente tem que se trabalhar, né? Trabalhar nossa mente. Estudem sobre setênios. Lá na Rede Vermelha eu tenho uma live que eu fiz há muito tempo atrás, explicando sobre os setênios. O que são setênios? Nós temos ciclos de vida de 7 anos. A cada setênio você tem novos propósitos, vamos dizer assim. Você busca determinadas coisas em cada um dos setênios, né? Eu tô no 9º setênio, que eu faço 56 esse ano. 56 aos 63 anos. É o 9º setênio. Obrigada, Gabi. E ele fala de propósito. Isso tem muito a ver comigo. Eu não consigo fazer nada hoje que ele não tenha um propósito real, um propósito com pessoas, deixar legado. Tudo que eu faço hoje, eu preciso sentir que ele tá fazendo a diferença na vida de alguém. Então, esse é o 9º setênio. Então, leia sobre os setênios. Isso é um estudo da psicologia. Eu não sou psicóloga, tá? Sou terapeuta holística. Não, Rocha. 40 eu tinha em 2010. Tenho 55, faço 56 em novembro. E você vai entender se o que você está vivendo hoje não está muito desalinhado ao propósito daquele setênio. Isso também pode ser algo causador, às vezes, da sua própria obesidade. Tá? Você está lutando aí, você devia estar vivendo uma determinada coisa, você não está vivendo.
E esse setênio, ele tem muito a ver como a sua vida está hoje. Então leiam sobre setênios, tá? É um estudo muito interessante mesmo. E aí eu fui ler sobre os anteriores, né? Começa lá nos 7 anos. E aí você vai entendendo muitas coisas. Nossa, realmente, quando eu estava com essa idade, aconteceu isso na minha vida, eu fiz tal coisa, eu me preocupava com tal coisa. Tem as fases da gente buscar muito a questão da conquista, né? A coisa do dinheiro, sempre gostei muito de dinheiro, sempre trabalhei muito, nunca tive preguiça de trabalhar. Até porque minha vida nunca teve nada, ninguém entregando nada de graça, enfim. Então, tudo que eu fui fazer, estudar e trabalhar e tudo mais. E hoje, todo estudo que eu busco fazer, alguma coisa nova, todo infoproduto que eu crio, todo método, todo tratamento, ele está totalmente ligado exatamente a esse 9º setênio, que é o setênio do propósito, do legado, de entregar para o mundo, de servir, é o setênio de servir. Então, a minha prosperidade vem através do meu servir. Então, se eu bloqueio esse servir, se eu bloqueio eu me entregar para as pessoas, como assim numa live, de aparecer, de estar à frente da câmera, eu bloqueio a minha prosperidade. Olha que interessante. Às vezes, você está com uma prosperidade bloqueada, você não está conseguindo entender por quê. Muitas vezes você está fora do seu propósito. Por isso que tua prosperidade bloqueou. Hoje, toda vez que eu tento me esconder um pouco, meus negócios travam. Olha que interessante. Quando eu começo a falar não. Porque, gente, o que acontece? A Mi faz live direto também. Sigam a Mi, aí você precisa de uma orientação através dos oráculos. Segue a Mi, que ela é maravilhosa. É cansativo estar aqui direto, né? Você recebe muita energia das pessoas, você recebe muitas críticas, você sabe que você está sendo analisada o tempo inteiro, né? Então você fala assim às vezes, nossa, eu tô tão cansada hoje, mas vou ter que fazer live, então vou ter que lavar o cabelo, escovar o cabelo, deixa eu olhar se a unha tá em ordem. Será que eu tenho roupa? Gente, não é brincadeira você ter roupa para fazer live todo dia. Vocês vão me ver aqui direto, mas já se acostuma que essa blusinha vermelha aqui vai aparecer muito. Não tem como dar conta não de uma blusa diferente por noite, né, Mi? A gente faz o que dá, mas... Então, tudo isso gera análise por parte das pessoas, gera crítica, né? Então é desgastante estar na internet. No ano de 2022... eu criei um programa lá na Rede Vermelha que chamava Café e Conversa. Toda tarde uma live, eu trazia muitos convidados e era simplesmente toda tarde. Eu fiz isso por um ano, toda tarde, 16 horas, estava eu lá com o café na mão, né? E então não é fácil você manter a constância e a frequência nas redes sociais. Esses sumiços que às vezes eu dou é por causa disso. E aí, quando eu fui ler sobre o 9º setênio, e mais outras técnicas e outras coisas aí, né, Mi, que a gente vai buscar aí na parte espiritual também, me foi clarificado isso. Que a minha prosperidade hoje, ela está totalmente ligada ao que eu entrego e a me mostrar. Nem sempre a gente está bem para fazer, exatamente. E você tem que estar lá, né? A frequência, às vezes a minha caía assim por conta disso. Você cansa, você fala, ai meu Deus, cansada, né? É vídeo que você publica e não viraliza, é live que você se esforça para fazer e às vezes ninguém comenta nada. Você fala, caramba, eu estudei para poder trazer um conteúdo e aí você vê um outro vídeo lá e que bom que da pessoa viralizou, mas gente, às vezes você vê um vídeo de uma pessoa rebolando e tem lá 100 mil curtidas, né? E isso frustra a gente. Fala, caramba, realmente a mentalidade das pessoas precisa evoluir, né? As pessoas às vezes reclamam da vida difícil, mas olha aqui na plataforma,
Os vídeos que são viralizados. É muito difícil você ver uma pessoa do desenvolvimento humano ser muito grande na plataforma. Você vê vídeos de meme, né? Então, tudo isso vai gerando na gente, né, um cansaço mesmo. Aí você fala, nossa. Só que aí eu me deparei com essa informação. Fala, opa, tá ligado à minha prosperidade nesse novo ciclo. Então, vamos voltar com constância, vamos voltar a trazer conteúdo, porque eu trabalho muito no offline, né? A gente tem grupos de WhatsApp e tudo mais. E então as pessoas já conhecem a gente fora. E quando eu li isso, eu falei, opa, e aí de novo, o que adianta eu ficar fazendo rituais de prosperidade para mim, ativação de arquétipo, se nesse setênio, e eu, além de tudo, eu estou iniciando um novo ciclo da numerologia também. Então, o que adianta eu fazer todo esse estudo, sei o que está acontecendo, faço lá rituais de prosperidade, de abertura de caminho, e aí eu estou indo contra o propósito desse meu setênio. Quando eu me escondo, quando eu queria trabalhar só lá no offline. Não vai ter jeito. Então, observem isso. Vai ler sobre setênios. Vai estudar sobre esses arquétipos que você quer ativar. Recebe esse conhecimento que eu trouxe hoje. Eu espero de coração que esses 4 arquétipos, se você está aqui na live, está com problema com peso, está afetando a saúde física, está afetando a saúde emocional, eu espero de verdade que tenha contribuído, se contribuiu só um pouquinho o que eu falei aqui, nessas acho que quase 2 horas que eu estou aqui falando, eu já vou ficar muito feliz, mesmo, porque o estudo que eu busco, ele é primeiro para eu aplicar na minha vida e depois aplicar na vida das pessoas que eu trato ou das pessoas aqui que quando eu trago um conteúdo em rede social, tá? Então, como que funciona para quem quiser buscar este tratamento? Simone, eu quero ter o tratamento agora, que hoje eu trouxe, gente, isso aqui é 5% do que é o tratamento, tá? A gente trata ciclos. Isso aqui é o quê? O diagnóstico. Quando eu me conecto com a energia das pessoas, eu me conecto com os bloqueios dela, tá? Nas outras lives, eu vou estar fazendo esse diagnóstico aqui ao vivo com quem quiser. Então eu vou identificar nas pessoas que quiserem quais são os 3 arquétipos ou os 3 bloqueios que estão impedindo esse emagrecimento, tá? Isso faz parte de um tratamento. Então aqui são 2 coisas. Se você é terapeuta holístico, trabalha, nutrição, amanhã vai ter live, eu estou me programando para fazer quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? As segundas eu não consigo, terça-feira eu tenho todo um trabalho administrativo para fazer os meus negócios e estou me programando e eu vou me esforçar e vocês vão me ajudar, porque se eu abro aqui e não tem ninguém, a gente se desanima para estar aqui quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Toda quarta-feira eu vou fazer live com uma pessoa que é a Dani, a gente fez ontem, dona da Parvati Store. Eu tô como vendedora dos vestidos dela, que são vestidos com estampas de deusas, com estampas arquetípicas aí muito bonitas, tá? Então toda quarta-feira a gente vai falar sobre os arquétipos arquétipos da moda, tá? Que eu também falo sobre arquétipos da moda que eu trouxe aqui. Hoje eu estou ativando o arquétipo da amante, tá? Gratidão aí, pessoal. Então, se você busca emagrecimento, entendeu que você quer oferecer o melhor para os seus clientes, você é uma nutricionista, uma endócrina, uma terapeuta holística, no link você vai ter essa formação, você vai entender como ela funciona.
E se você quer buscar o tratamento, também me chama, eu explico como que funcionam esses ciclos e a gente vai te tratar de forma holística para te ajudar aí a te trazer mais resultados com as suas dietas, com os seus exercícios, tá bom? Eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui, gratidão pela participação, é muito prazeroso para mim quando as pessoas começam a conversar comigo, e eu espero que eu tenha deixado a sua energia um pouco mais elevada, que eu tenha trazido para você, às vezes, um olhar diferente que você ainda não tinha percebido sobre a questão do sobrepeso, que você olhe com mais atenção essas influências externas, que você olhe os sentimentos que você tem sobre você mesma, que você olhe a forma que você está permitindo que as pessoas estejam chegando a você, e que todas essas técnicas que a gente aprende e que eu venho divulgar e que outras pessoas também divulgam aqui na plataforma, elas sempre irão gerar um resultado positivo na sua vida. E você vai entender os motivos, vai buscar entender os motivos de você ainda não ter chegado aonde você queria e o que você precisa fazer para que isso aconteça. A primeira coisa é, nunca terceirize a sua vida na mão de ninguém e nem os seus objetivos, tá bom? Boa noite, Oxalá abençoe a todos, eu desejo muita prosperidade, muito sucesso para todo mundo, uma boa noite de descanso, de sono, que essa live tenha baixado aí tua ansiedade para as coisas que você ainda não tem, mas que eu tenho certeza que você vai conquistar. E eu estarei aqui com você, de braços dados, trazendo conhecimento, te trazendo mais força aí para você continuar e seguir o seu caminho, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Gratidão.